No Biblicamente Falando de hoje, eu quero vos falar sobre o referente tema, o Evangelho que transforma. É isso mesmo que você ouviu. O Evangelho que transforma. E você vê que o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar dentro da pessoa, porque a palavra ela é espírito, ela é vida. Ela tem o poder de penetrar dentro da pessoa, dentro do coração dessa pessoa e de mudar a maneira de pensar, de mudar o comportamento da pessoa, de fazer com que a pessoa ela consiga enxergar as coisas que realmente são certas e as que são erradas. Porque a princípio nós vivemos uma inversão de valores, onde muitas das vezes o errado é visto agora como certo, como natural, como normal, e aquilo que é certo, que é o conservador, que é aquilo que vem desde o começo, da época dos nossos avós, bisavós, passou agora a ser errado, já não é mais certo. Uma inversão de valores, mas a palavra de Deus ela tem esse poder. O Evangelho ele tem esse poder de transformar, de mudar, de impactar a vida da pessoa de tal forma que ao você olhar para ela, olhar as atitudes dela, olhar as novas práticas agora que ela tem depois de ter se convertido ao cristianismo, e você não a reconhecer mais. Por quê? Porque o Evangelho ele transforma pessoas. A Bíblia fala por um homem por nome de Zaqueu. Zaqueu ele era um homem cobrador de impostos, ele era um homem corrupto, e ele era odiado ali pela sociedade a qual que ele cobrava aqueles impostos. Só que certa feita Zaqueu ouviu falar de Jesus, que Jesus aonde que ele vinha passando, ele vinha transformando a vida das pessoas, ele vinha pregando e multidões de pessoas se reuniam para ir ao encontro de Jesus, para ouvir as palavras dele. Também iam para serem curadas, para serem transformadas, para serem libertas. Zaqueu, vendo uma grande multidão de longe que andava, Zaqueu falou: só pode ser o Jesus aí que anda falando, essa multidão deve estar seguindo ele. Então Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que era um homem corrupto, ele pegou e subiu em uma árvore, em uma figueira brava, para poder ver quem era Jesus, porque ele era de pequena estatura e a multidão que rodeava Jesus, então Zaqueu não conseguiria vê-lo. Aí Zaqueu subiu naquela árvore, então Jesus veio até embaixo daquela árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu com pressa para receber a Jesus, e Zaqueu falou: Senhor, eis que a partir de hoje, se eu defraudei alguém, eu vou restituir a eles 4 vezes mais, e não vou fazer mais as antigas práticas que eu fazia. O Evangelho transforma pessoas. E ali as pessoas que viram Jesus indo ter na casa de Zaqueu falaram: eis que ele vai à casa de homens pecadores. Tem pessoas que não aceitam a mudança das outras pessoas, pessoas que não acreditam na mudança de outras pessoas, mas sim, o Evangelho ele muda pessoas. Coisas que muitas das vezes conselho de pai, conselho de mãe, escola, psicólogo, terapia, psiquiatra, remédio não consegue acalmar, mudar a pessoa. O Evangelho ele muda. Coisa que muitas das vezes cadeias, prisões, perseguições, brigas, guerras não são capazes de mudar a vida da pessoa. O Evangelho ele muda. O Evangelho ele transforma pessoas. A Bíblia também fala por um homem por nome de Saulo de Tarso. Saulo ele era perseguidor da igreja.
Ele era alguém que perseguia a igreja, acreditando que o que estava fazendo era certo. Pois havia na época, quando se havia idolatria, era crime até para a morte. Idolatria, de adorar a um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E Saulo, quando ele viu, começaram as pessoas a pregar acerca de Jesus. E Jesus, aquele que havia sido crucificado e havia ressuscitado, Saulo não acreditava. E ele, achando que estava prestando um serviço para Deus, foi perseguir os cristãos. Ele tinha autorização da lei da época, dos sumos sacerdotes. E quando ele estava indo para os perseguir, Jesus que já havia sido crucificado, morto e ressuscitado, já estava no céu. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Saulo entendeu que o que ele achava que era um favor que ele estava fazendo para Deus, na realidade ele estava perseguindo a igreja do Deus vivo. E ali veio profundo arrependimento, porque era um homem que queria trabalhar para Deus. E aí quando Jesus falou com ele, ele caiu também devido ao clarão, né? Ali que Jesus apareceu para ele mais forte do que o sol do meio-dia, ele ficou cego. E ali por 3 dias ele ficou orando, ficou também sem comer. E aí Deus enviou Ananias para ir até a casa de Saulo, para orar por Saulo, para que ele fosse cheio do Espírito Santo e também voltasse a ver. E Ananias falou: Jesus, este homem, orar por ele, é um malfeitor. Ele é um perseguidor da tua igreja. O senhor não pode saber de quem o senhor está falando. Não é o mesmo Saulo de quem eu estou te dizendo. Jesus disse: vai, Ananias, porque este é um vaso escolhido. E eu lhe tenho mostrado quanto ele deve padecer pelo meu nome. E quando Ananias foi, Saulo retornou à sua visão. E quando Saulo volta a enxergar, Saulo volta já um homem transformado. Daquele dia em diante, o que ele queria era pregar a Jesus, falar de Jesus, evangelizar. E aí ele começou a pregar em alguns lugares, ir nas igrejas pregar. Só que a igreja já não cria nele. Falou: esse homem outra hora estava aqui perseguindo, açoitando, participou da morte de Estevão. Para isso ele veio aqui, ele está nos espionando. E eles não criam em Paulo, ao ponto de que o próprio Deus teve que falar: Paulo, se retire de Jerusalém, vá um pouco, vai para outro lugar, depois você irá voltar. E assim ele foi. O evangelho, ele muda pessoas. Por mais que muitas das vezes você possa olhar para alguém e falar: essa aí só tá de brincadeira, só tá de enganação, nada, daqui a pouco vai para as drogas, daqui a pouco vai pro crime. Não, ali não tem mais jeito, não. Sim, tem jeito. O evangelho, ele muda pessoas. Então fique com essa palavra, continue crendo no evangelho, continue crendo no poder da palavra de Deus, continue crendo que Deus, ele trabalha por intermédio da sua oração, por intermédio do seu clamor. Continue crendo que Deus, ele está trabalhando na sua casa, na sua família, no seu filho, no seu marido. O evangelho, ele muda pessoas. Continue crendo que essa juventude que hoje estão nas biqueiras por aí, segurando saco de droga, vendendo droga, continue crendo que Jesus pode mudar a vida deles. Continue crendo que Jesus pode mudar a vida de pessoas corruptas, pessoas de ladrões. O evangelho, ele muda pessoas. Fica com essa mensagem, que Deus abençoe, em nome de Jesus.